Oi, turminha, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão aí na quarentena? Espero que todos vocês estejam bem. É a primeira vez que eu estou gravando vídeo agora para o cursinho, tá? Antes eu tinha passado, na aula passada eu passei professores para vocês falando sobre a matéria, mas eu não tinha gostado muito de como eles faziam a matéria. Então, minha irmã está me ajudando agora aqui, ela faz audiovisual, né? Então, ela que está editando, me dando os equipamentos para poder gravar. Então, primeiro de tudo, agradecer a Mirella. E assim, vamos começar a matéria dando uma revisada na aula 3, tá? Na aula 3 a gente falou sobre o espaço urbano e o espaço rural. E eu não vou contar de novo a matéria, provavelmente a gente vai fazer vídeos da aula 1 e aula 2 e aula 3, mas por enquanto não. E assim, na aula passada eu passei para vocês falando um pouquinho sobre o espaço urbano e o espaço rural. No espaço urbano, é onde a gente tem a indústria, né? Que a gente viu lá onde funciona principalmente a indústria. E a indústria a gente chama de setor secundário da economia, né? O setor primário acontece no campo, ou no espaço rural, né? Que é a agroindústria. Ambos os casos, né, tanto a indústria quanto a agroindústria, elas estão relacionadas com a ideia do comércio internacional. Elas estão relacionadas, por exemplo, mais especificamente na agroindústria, em produzir aqui, no caso do Brasil, soja e vender lá para fora. Ou então criar gado ou criar porco para vender carne, por exemplo, para a China ou para a Europa. Ou a gente vai vender ave para o Oriente Médio. Então, assim, aquela aula era mais ou menos para situar vocês que existem alguns espaços diferentes na geografia. Então, assim, a gente pode ter o espaço urbano e o espaço rural. Na aula de hoje, a gente vai discutir como isso se aplica, em especial no espaço urbano, ao redor do mundo. Porque, assim, você pode se perguntar, Matheus, aquele negócio que você passou pra gente na aula, falando sobre, em toda cidade tem indústria, isso é verdade? Será que isso é verdade? Isso é verdade no mundo inteiro? Não, não é verdade no mundo inteiro. E isso não é verdade no mundo inteiro pelo principal conceito que a gente vai discutir na aula de hoje, tá? Que é a divisão internacional do trabalho. A divisão internacional do trabalho, como o nome mesmo já diz, você pode perceber que cada parte do mundo faz alguma coisa. E isso teve origem, male male, talvez a gente possa dizer que tem origem lá no Pacto Colonial, durante o processo da colonização da América, quando o Velho Mundo, né, os europeus, no nosso caso aqui, Espanha e Portugal, eles chegam na América do Sul e aí eles começam a colonizar, a explorar, a dominar a região, né, a América, no caso da gente, né, o Brasil. Uma coisa que é bastante importante perceber é que durante o Pacto Colonial existiam algumas regras. Vocês veem isso em História do Brasil, em História Geral também. Mas só dando uma revisada, durante o Pacto Colonial, a colônia, vamos usar o Brasil porque é mais próximo da gente, só pode fazer comércio com a metrópole, que no caso é Portugal, Lisboa. O que a gente produz aqui não fica para o consumo interno aqui e não é a gente que vende. No caso, por exemplo, do açúcar. A gente está produzindo cana-de-açúcar aqui, aí faz todo o processo da construção do melaço, tal, aí faz a rapadura e depois manda isso para Portugal. Aí quando chega em Portugal, eles passam essa rapadura para a Holanda faz o refino e revende. Né? Eles vendem para a Holanda refina e revende. Então, assim, existe uma estrutura de quem faz o quê. No Brasil você faz toda a plantação, depois a Lisboa, né, Portugal, revende na Europa e a Holanda refina. Então, assim, existe cada país fazendo uma coisinha. Mas, antes disso, o cerne do Pacto Colonial é de que o Brasil, ou a colônia, só pode fazer comércio com a metrópole. Então, isso a gente chama, da época, o modelo econômico dessa época, é o modelo mercantilista. A gente tem um outro exemplo muito forte na América do Sul, na América Central como um todo, que é o caso espanhol. Os espanhóis eles vieram para a América, eles vieram atrás de ouro. Então, eles não vieram para produzir muita coisa, eles foram atrás de ouro e prata. Então, eles chegaram ali na Argentina, e aí o nome do rio da Argentina é Rio da Prata, porque eles escoavam a prata, que eles conseguiam no interior dos Andes, pelo Rio da Prata.
A mesma coisa no México. A origem da busca por Eldorado, né, a cidade de ouro, lá no México, é porque os europeus, né, os espanhóis estão vindo para dominar o ouro, pegar essa monte de ouro, transformar em moeda e acumular a moeda para eles mesmos. Só que isso, no século XVIII, vai ter uma grande corrente de pensamento na Europa, em específico, muito em especial na Inglaterra, criticando esse modelo. Tá? A gente vai criticar o modelo mercantilista e vai tentar começar a pensar em um modelo de livre comércio entre as nações. Os dois principais autores que escrevem sobre isso é o Adam Smith e o David Ricardo, e resumindo bastante a obra deles, eles entendem o quê? Que cada país, cada território, né, ele tem algumas especificidades. Então tem algumas questões comparativas entre os países, e algumas têm vantagens sobre as outras. Então, por exemplo, o melhor exemplo de tratado que a gente pode usar é o Tratado de Panos e Vinhos entre a Inglaterra, o Reino Unido, na época a Inglaterra, e a coroa portuguesa, né, Portugal. Que nesse tratado, basicamente, Portugal importaria a lã, né, para fazer roupa da Inglaterra, e a Inglaterra importaria toda a bebida, no caso o vinho, de Portugal. Então Portugal se especializaria em fazer vinho e a Inglaterra se especializaria em fazer lã, né? Então isso tem a ver com o processo da Revolução Industrial, que a gente discutiu lá na primeira aula, quando a gente estava falando do Milton Santos. Tá? A diferença que o avanço tecnológico causa na produção e na economia e na vida das pessoas. Aí, depois disso, a gente pode pular um pouco para a atualidade, tá? E pensar um pouco no como é o mundo hoje, tá? A geografia, em específico a geografia brasileira, a gente por muito tempo, e até hoje usa de certa forma, a divisão entre o norte e o sul, né? Vou colocar no drive para vocês o mapa, mas a gente pode dividir o mundo no meio, onde o norte são os ricos industrializados e o sul global são os países subdesenvolvidos, com IDH baixo. O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. É uma forma de você analisar quão bem vivem as pessoas, quão desenvolvido é um país, certo? E por muito tempo a gente utilizou essa separação, a gente utiliza ainda hoje, em relações internacionais a gente utiliza muito, mas a gente precisa repensar talvez essa região de uma forma diferente. Porque assim, se a gente pensa que o norte e o sul global, eles são divididos entre o norte, países que são desenvolvidos e têm indústria, industrializados, que se especializaram em indústria durante a história, e o sul, com países subdesenvolvidos e que são, em grande parte, exportadores de minério de ferro, commodities no geral. Commodities são todas as matérias-primas que, quando vendidas em grande quantidade, a gente não chama de matéria-prima, a gente chama de commodity. A gente vai ter que repensar isso, porque no mundo atual, grande parte do sul global, em específico na Ásia, né, o sudeste asiático, é onde se encontra grande parte da indústria no mundo. Então, eles continuam sendo países subdesenvolvidos, eles continuam tendo IDH baixos, pelo menos mais baixos do que os países do norte, mas por causa de toda uma questão que foi a Guerra Fria, que a gente vai chegar a falar sobre isso nas próximas aulas, grande parte da economia industrial dos países desenvolvidos, por exemplo, do Brasil não é um país desenvolvido, mas dos Estados Unidos ou países subdesenvolvidos como o Brasil, a gente enviou toda a nossa produção industrial para lá. Então, são países industrializados. Talvez a gente não possa mais usar a ideia de norte e sul como industrializado e desindustrializado. A gente tem que pensar de maneiras diferentes, certo? Se a gente pensar, essa questão da divisão internacional do trabalho, ela mudou bastante a partir dos anos 70, tá? Que quando a gente for discutir Guerra Fria, a gente vai se aprofundar nisso, mas é um processo que a gente chama de revoada dos gansos, tá? É quando a indústria japonesa, para quem gosta de carro, por exemplo, sabe que carros japoneses são muito bons, ou, por exemplo, a câmera que a Mirella está me gravando aqui, é uma câmera, ela é japonesa, então, quando essa indústria ela começa a se destacar e ganhar competitividade em relação às indústrias do Ocidente. O Ocidente que eu digo são os Estados Unidos
e os países europeus, em especial a França, o Reino Unido, a Alemanha, a Holanda. Então, assim, todos esses países que são grandes no mundo, que sempre produziram bastante questões industriais e bastante produtos industriais. E no começo dos anos 70, o jogo muda, o jogo vira, sabe? Quem começa a se destacar são os países asiáticos, em especial o Japão. Só que o Japão, por todo um contexto de fazer o Sudeste Asiático avançar, ele cria um modelo de desenvolvimento regional, chamado Revoada dos Gansos, onde o Japão se desenvolve e arrasta com ele, né, por uma cadeia de produção, outros países que são os chamados, os antigos tigres asiáticos. Tá? Isso pode ser que caia no Enem com esse nome, os tigres asiáticos. Basicamente funciona assim: se o Japão está produzindo indústria de base, então está fazendo aquelas máquinas grandes, coisa que o Brasil fazia bastante, que é a primeira etapa da indústria, os outros países ao redor estão... Oi gente, tudo bem? Na edição deu um problema, na verdade a câmera desligou por um momento, né, e aí ficou faltando um pedacinho. O que eu estava falando ali é que quando o Japão está no primeiro processo, né, na primeira etapa da industrialização, fazendo indústria de base, os países que eram os tigres asiáticos, eles estavam vendendo matéria-prima. Já o Japão, quando ele avança, eles avançam atrás. Começa a fazer produtos de bens mais duráveis, né? Então, a partir eles estão na segunda etapa do processo industrial, os outros países vão entrar para a primeira etapa. Então, eles vão fazer a indústria de base para o Japão produzir um pouco bens mais sofisticados. E aí, quando o Japão passar para a terceira etapa, que é o que a gente tem hoje, né, que são os eletrônicos, computadores, esse tipo de coisa, carros muito bem feitos, com tecnologia, por exemplo, tem os carros da Nissan, por exemplo, os carros da Toyota, que tem tecnologia envolvida com computação, além só do carrinho em si, do motor e tal. Os países dos tigres asiáticos, eles passam para a segunda etapa, então eles estão sempre uma etapa atrás. E no meio desse processo, a China vai entrar. E a China vai entrar quando os países, por exemplo, a Coreia do Sul vai estar no primeiro, fazendo indústria de base, a China vai estar dando matéria-prima, né? E aí essa cadeia do desenvolvimento do Revoada dos Gansos, né, dos tigres asiáticos, vai atrair muito investimento nos anos 70 e 80. Aí depois a gente avança... só um minutinho, só para vocês saberem. Quem são os tigres asiáticos, tá? Os tigres asiáticos são Singapura, Hong Kong, Taiwan e a Coreia do Sul, tá? E aí depois tem a inserção da China, mas a China não é um tigre asiático. Ela entra depois nesse processo com a aproximação que ela tem com os Estados Unidos durante a Guerra Fria. Hoje, né, depois dos anos 2000, a gente tem o crescimento da China exponencial. Hoje a China é um dos países mais importantes do mundo, certo? A China, com o desenvolvimento dela, ela puxou também, da mesma forma que o Japão puxou nos anos 80, anos 70 e 80, uma nova leva de tigres asiáticos, que são, né, os novos tigres asiáticos, que é a Indonésia, o Vietnã, a Malásia, a Tailândia e as Filipinas. Basicamente, esse novo processo de avanço dos países do Sudeste Asiático, né, integrados com uma outra economia muito forte, fez com que grande parte da indústria do mundo todo se voltasse para lá. Então, os Estados Unidos, por exemplo, sofreram um processo de desindustrialização muito grande. Então você consegue explicar, por exemplo, a campanha do Donald Trump, falando de American First, né, primeiro os Estados Unidos, e num processo de reindustrialização, coisa que o Bernie Sanders, que é o opositor à esquerda dele, que já desistiu da campanha, mas falava também sobre isso, de trazer as empresas norte-americanas de volta para os Estados Unidos. Por quê? Porque todas as indústrias, elas estão na Ásia hoje. A Nike produz coisa no Vietnã, se não me engano. A Apple produz na China. A Intel produz na China. Eles estão trazendo todo mundo de volta para os Estados Unidos. Esse processo de industrialização acontece no Brasil também. No Brasil, a gente também sofreu um processo de industrialização muito grande a partir dos anos 90. E esse processo de industrialização, tanto nos países do norte quanto nos países do sul, no ocidente como um todo, aí a gente não está separando entre norte e sul, está separando entre leste e oeste, né? A ida das nossas indústrias para o leste fez com que aqui no ocidente, no oeste,
a gente tivesse um crescimento nas grandes cidades do chamado terceiro setor, né, o setor terciário da economia. E o setor terciário da economia, ele basicamente é o setor de serviços. Então, nas grandes cidades, a gente tem, por exemplo, um grande complexo de segurança pública, segurança privada, no caso. A gente tem restaurantes, a gente tem os próprios Ubers, né, são parte do setor de serviços, do setor de transporte, e em decorrência, né, da decadência do setor de indústria em todas as grandes cidades, né, ou grande maioria das grandes cidades no Ocidente. No caso brasileiro, a gente tem um outro fator muito importante também, que é uma coisa que é pouco discutida, mas aparece algumas vezes nas eleições, que é o papel que o agronegócio, então o setor primário da economia, que é a nossa agroexportação, voltou a ter uma enorme relevância para o nosso PIB, né, o Produto Interno Bruto, que é o conjunto de riquezas que a gente desenvolve no país durante o ano. A gente tem o setor industrial, né, o setor secundário da economia, com o menor número de porcentagem no PIB como um todo, é a menor expressão que a gente tem de indústria no Brasil desde 1918. E assim, vocês vão ver quando a gente for falar sobre o Brasil, que em 1918 a gente não tinha indústria no país. A gente era um país agroexportador, dentro daquela ideia de vantagens comparativas que eu falei lá no começo do livre comércio. Então, assim, todo esse processo de mudança da divisão internacional do trabalho, ela afeta a relação das pessoas da sociedade com o meio, né? O meio, seja o meio urbano, né? Ou seja o meio rural. E essas mudanças de divisão internacional do trabalho são coisas que estão sendo ameaçadas, por exemplo, agora com o coronavírus, né? Com a crise de todo o lockdown e toda a quarentena mundial que está acontecendo. Eu vou terminar a aula só dando um exemplo, que é conversando um pouco, usando dados da geografia para combater uma fake news que é bastante divulgada. Essa fake news vocês já devem ter visto, eu já ouvi no meu trabalho, de que a China criou o vírus, né? A China deu origem ao coronavírus como uma estratégia de vender respirador, por exemplo, ou máscara. Assim, gente, hoje a China ela desenvolve chip, a China desenvolve celular, meu celular é um Xiaomi, sabe? O melhor celular do mundo hoje é um Huawei. São todas tecnologias da China. As pessoas acreditarem que a China está desenvolvendo um vírus para vender máscara, sei lá, uma tiazinha pode costurar a máscara e vender, o tiozinho pode fazer com alguma outra coisa que ele fazia antes e vender, não é a China que vai fazer isso, sabe? Por que os respiradores vêm da China? É por causa desse processo de industrialização que a gente falou. Não é que os respiradores vêm da China porque a China produz respirador. Não, a China produz respirador porque toda a indústria, praticamente toda a indústria mundial, se encontra no Sudeste Asiático. Então, antes a empresa que estava fazendo carro, ninguém vai comprar carro agora. Está fazendo respirador. E aí vem da China. Porque grande parte da produção industrial está concentrada no complexo, né, regional de desenvolvimento econômico e industrial que a China e, antes dela, o Japão, desenvolveram, que é todo o Sudeste Asiático. Então, assim, quando vocês têm um pouco da matéria sobre o que é a divisão internacional do trabalho, é mais fácil para você combater esse tipo de fake news. Então, a próxima vez que o tiozão do Zap mandar mensagem falando isso para você já sabe o que eu explicar. Falar, talvez você não saiba, mas isso tem a ver com todo o processo da divisão internacional do trabalho, que mudou a partir dos anos 80. A gente se desindustrializou, os Estados Unidos se desindustrializaram e toda a indústria hoje se encontra na Ásia. Por isso que eles produzem respiradores. Quem vai mais sair perdendo com o coronavírus é a China. Porque muito provavelmente as indústrias vão sair da China e pode ser que voltem para outras regiões. É o que o Trump está tentando fazer, levando as indústrias americanas de volta para os Estados Unidos. Vamos ver o que vai dar isso. Não tenho bola de cristal para poder dizer para vocês o que vai acontecer. Eu acho que é isso, rapaziada. Assim, na próxima aula, na verdade eu vou fazer parte 1, 2 e 3 dessa aula. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é o setor primário, né, da economia, o setor secundário e o setor terciário. Tá? Então eu vou fazer outros vídeos menorzinhos para explicar cada um desses 3 setores, para vocês saberem como eles funcionam e como eles funcionam no Brasil e no mundo, tá? E aí depois disso a gente vai entrar a falar sobre Segunda Guerra e Guerra Fria.
Tudo bem? Fiquem em casa, se cuidem, o negócio é sério, só saia se for necessário, tá bom? E continuem estudando, porque graças a Deus e graças a toda a mobilização política também, adiaram o Enem, então agora a gente tem mais tempo para trabalhar e tentar equilibrar essa diferença social que existe no Brasil entre o pessoal que faz cursinho popular e escola pública com o pessoal que faz e fez ensino privado. Qualquer dúvida pode mandar mensagem. Tamo junto.